Olá, multiplicadores de negócios! Hoje nós vamos ouvir a história da Morgana. Sou aqui na Mog Tour com a Morgana do meu lado e com vários amigos aqui, essa plateia linda que vocês vão ver nas nossas redes do Multiplicação de Negócios e terão a oportunidade de conhecer cada um dos nossos multiplicadores. Mas eu quero ver você aqui com a gente, você acompanhando as histórias dos multiplicadores empresários de Caxias do Sul e região que fazem essa história andar e acontecer, que fazem essa cidade, a nossa economia girar. Morgana, 10 anos de empresa. 10 anos. Estou um pouquinho ansiosa, nervosa, mas, gente, é um prazer enorme, né? Ter aqui essa sala cheia. Eu sou Morgana, então, Morgana Cristina de Souza, mais conhecida como Mog, né? O pessoal conhece aí, ou a loira do batom azul. A loira do batom azul. Vocês já devem ter visto minha fotinha e se perguntado. A Mog, então, chegou em Caxias do Sul. Já posso? Claro, claro. Em 1999, com uma filha de 3 anos e busca de uma vida melhor, né? Então, vim para Caxias do Sul já com um emprego numa empresa de tecelagem. Trabalhei nessa empresa por pouco tempo porque tive a sorte, digamos assim, de ser demitida pelo fato de que eu vim para ser uma líder e se entendeu que a empresa não precisaria de líderes. E me demitiram. Olha ali, né? E eu pedi para Deus, mas eu estou aqui há tão pouco tempo e agora? Porque essa empresa tinha me dado em aluguel, aquela coisa toda. Vamos embora. Comecei numa empresa de móveis sob medida, fiquei por pouco tempo, a empresa estava com um pouco de dificuldade. Fui vender assinatura Isto É, no Shopping Triquês. Gente, passa seu cartãozinho, 6 parcelinhas, né? Então, é uma coisa que você já deve ter visto, que a gente aprende a né, incentivar a pessoa a fazer uma compra. Eu aprendi a ser um grande vendedor. Mas quis o futuro que eu fosse para uma metalúrgica. E lá foi a minha vida. 15 anos, dei 15 anos do crescimento da minha filha, adolescência, toda aquela coisa. E também passei ali, eu venci todas as minhas dificuldades e também ali eu aprendi muito sobre amar o seu trabalho. Eu amava o meu trabalho. Ali eu fazia 180 horas de serão. 180 horas de serão. No mês, né? Então, dei minha vida esses 15 anos trabalhando muito. Tive meu primeiro carrinho, um mês pagava aluguel, no outro eu pagava a prestação do carro e assim eu fui indo. Os malabarismos porque não tinha como, né, o salário, criar uma filha, mas fui. Gente, para minha surpresa, em 2015, quando eu tinha dado ali, então, toda, né, a minha filha foi adolescente, começou a trabalhar, sempre estudou, já é professora formada, concursada em Farroupilha, o sonho dela é ser professora, né? Então tá lá. E tem um neto lindo. E para minha surpresa, em 2015, eu fui demitida da MCM Hidropneumáticos. Essa empresa que eu tenho orgulho de falar. Ontem o Alan me deu de presente uma voltinha na quadra dessa empresa, porque eu saí da MCM, mas a MCM não saiu de mim. Minha vida lá, 15 anos, eu amava essa empresa. Eu chorei muito, eu tive uma depressão fortíssima, eu nem sabia o que era depressão. Mas eu chorava todos os dias porque eu não tinha esse emprego. E aí, gente, foi no momento que, quando eu questionei Deus, não era o momento da minha pergunta, era só o momento de eu aguardar a resposta dele. E aí começa a surpresinha do batom azul, que nesse período eu era metalúrgica, enfim, meu hobby era ir aos colorados que me perdoem agora, mas era ir aos jogos do Grêmio. Fanática pelo Grêmio. Exato. Vocês vão ver coisas do Grêmio sempre na minha página, porque... É gremista aqui. E meu hobby era juntar o pessoal e ir pro Grêmio. E tinha um outro rapaz que fazia aqui em Caxias, e eu sempre muito metida, já organizava com ele aquela coisa toda. E quando eu me peguei a vir naquela depressão, ele disse, vem me ajudar nos jogos. E eu fui. E ele disse assim, tu quer ser sócia do nosso negócio ou tu quer ser empregada? E eu disse, eu quero ser empregada. Carteira assinada, gente. Meu Deus do céu. A carteira assinada e o meu fundo de garantia era tudo. Gente. E aí ele disse, então a gente vai ver. E ali eu me mantive 6 meses. Foi 6 meses que eu me apaixonei por esse turismo, de vender a passagem, de organizar a excursão, né?
de levar o pessoal pra torcida, de voltar. E quando eu comecei ali, se ia de van. Em 6 meses a gente já ia de ônibus, porque já vendia muitos lugares, aquela coisa toda. E só que, para minha surpresa também, ele disse que não tinha condições de assinar minha carteira depois de 6 meses e nem de pagar o meu salário. E aí, gente, fiquei eu de novo. O que eu faço? Chorando. Foi quando eu encontrei um anjo, não precisa falar o nome dele, mas é um anjo aqui de Caxias, que trabalhava com turismo. E ele disse para mim assim: Mogi, tu tem um baita de um potencial. Para de chorar, tu é guerreira, tu é batalhadora. Olha a tua história, né? Tu veio para Caxias, tu não tinha dinheiro para tua mudança. E tu vai deixar assim? Vai na prefeitura, abre um MEI e vende a passagem e vai pro Grêmio. O que tu aprendeu a fazer, o que tu gosta de fazer, abre a tua agência de viagens. E eu disse pra ele, não, isso aí seria uma facada nas costas da pessoa, que eu fiquei ali 6 meses ajudando. Ele disse, não, ele não quis mais, ele não tem condições, tu fez a proposta de trabalhar junto. Porque o que eu fiz a proposta? De eu organizar tudo, usar o nome dele e ele me pagar 50% do que se faturava ali, do que se ganhava. Olha, que negócio, né? Mas não foi o momento, não era aquela resposta de Deus. E aí, então, eu cheguei para essa pessoa e disse, será? Ela disse, com certeza, eu vou te levar. Isso, gente, era uma quinta. E dia 2 de agosto era na segunda. Eu vou te levar na prefeitura e tu vai abrir um MEI. Inclusive, alguns aqui devem lembrar que teve um período, aí em 2016, que tinha um ônibus fazendo MEI aqui em Caxias, lá na prefeitura. Porque era bastante gente incentivando o MEI, né? E aí, então, gente, eu disse, ai, será? Eu não tenho faculdade. Que foi ali que eu me peguei, gente. Depois de 15 anos de empresa, que essas pessoas perguntam, mas por que tu te desesperou? Por que tu não conseguiu se colocar no mercado? Porque o que aconteceu? Fazendo 180 horas de serão, trabalhando uma vida para a empresa, vestindo a camisa da empresa, eu pensei em quem? Na empresa. Eu estudei? Não. Eu era líder de logística. Eu tinha todas as responsabilidades, só quem ganhava o parabéns era o meu gerente que estava atrás de mim, eu era dos bastidores. E eu não pensei em estudar, porque ele estava em casa, ou ele estava estudando e eu estava lá trabalhando para dar o resultado, né? E o que aconteceu? Eu não tinha estudo. Eu tinha um salário bom, eu tinha experiência, mas eu não tinha faculdade. E aí eu não conseguia me colocar no mercado. E aí, gente, essa pessoa disse isso pra mim e eu disse, mas eu não tenho faculdade. Mas quem diz que tem que ter faculdade para ter um MEI, para ter uma empresa, para ser um empreendedor? Daí ele disse pra mim, Raul Randon tinha 5ª série. E eu comecei a estudar sobre o Raul Randon, sobre essas coisas assim, gente, estudar sobre empreendedores, coisas assim. E aí, então, eu achei que aquilo tinha ficado só na conversa. No final de semana, eu chamei o Alan Camargo, que é o meu marketing, meu gerente, meus olhos aqui da empresa hoje. Tá aí com a gente, fazendo 10 anos de empresa. E pedi para ele, Alan, me deram essa ideia, o que tu acha? Ele disse, ele trabalhou 7 anos comigo nessa metalúrgica, e ele também foi buscar algo para ele, diferente. E ele disse para mim, eu confio em você. E a gente tá aí 10 anos junto. Que história linda, né? Eu amo essa história. E eu achei que tinha ficado só no comentário. E na segunda, para minha surpresa, 7 da manhã, eu tô de pijama. E a pessoinha, o meu anjo da guarda tá lá. Vamos pra prefeitura? Fazer teu MEI? E eu disse, mas é sério? Ele, vou te aguardar aqui. Me pediu o que eu precisava levar, cheguei lá, mandei o nome pro Alan, Mogi Tour Viagens e Turismo. Alan. E o Alan foi pesquisar, sabe o que você tem que pesquisar pra ver se dava pra ser e tal. Qualquer coisa tinha que botar nome fantasia, aquela coisa toda, né? E aí a gente colocou Mogi Tour Viagens e Turismo, que começou com o MEI e hoje ela é limitada. 10 anos. E ali eu comecei, gente, na minha primeira viagem para o jogo do Grêmio, foi dia 14 de agosto, 12 dias depois, fizemos página de Facebook, aquele tempo não era forte no Instagram, era forte no Facebook, e começamos a anunciar e vender. Na minha primeira viagem, vocês sabem o que eu fiz? O que fez? Chorei muito. Eu achei que era... Chorei, gente, mas chorei ao redor daquela arena. Andei umas 3, 4 voltas, 360 graus, ligando pra minha mãe. Mãe, deu certo, mãe, deu certo. Gente, eu levei 3 ônibus. Uau! Com uma porcentagem pequenininha,
eu fiz quase metade do meu salário de um mês. E ainda tinha que fazer hora extra. 3 ônibus, isso foram 150 pessoas para assistir o primeiro jogo da Mogi Tour Viagens. Olha o tamanho da influência dessa mulher. 150 pessoas na primeira viagem Na dela. primeira viagem. Ganhou! Ganhou! Quando eu entrei pro jogo, já estava 2-0. Foi um presentão. Gente, quem é gremista sabe, fase de 2016, 2017 até 2000, eu brincava que eu era... É tu que deu sorte. Eu que dei sorte pro Grêmio. A gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão... A gente foi até campeão da segunda divisão. A gente foi campeão de várias coisas. E ali eu comecei, só que o que aconteceu? Esse pessoal na garagem de casa, com um armáriozinho e um computador de mesa que um amigo tinha colocado no seletivo já, porque não tinha conserto, não tinha mais capacidade para ele trabalhar, que ele trabalhava com engenharia. E aí eu coloquei para me receber meus e-mails. O que acontecia? Eu comecei com esses 150 clientes vender outras coisas. Eles queriam Gramado, queriam Aqualocos, queriam Beto Carreiro. E aí eu pensei, gente, eu tenho que estudar. E aí já me matriculei num curso de guia de turismo no Senac, ao qual eu cheguei lá no curso e a professora do curso depois, que é a Lisiara Vargas, foi nossa funcionária aqui durante 2 anos. Ela se apaixonou pela Mogi. Porque eu cheguei lá no curso... É difícil não se apaixonar, né? Cada um falava o que estava em busca lá, né? Eu tô fazendo curso de guia para me oportunizar mais viagens, tô fazendo curso de guia para me poder guiar viagens, enfim. E eu disse, eu estou fazendo curso de guia porque a lei permite. Porque você sabe o que acontece? Tem aquela pessoa maldosa. Eles iam nas minhas publicações e publicavam. Cuidado, essa empresa não tem guia. Cuidado, essa empresa... Gente, foi... Né, Alan? O que a gente passou no começo? Gente, horríveis os comentários. O Alan ia lá e ocultava as pessoas maldosas. E eu cheguei lá e disse, estou aqui fazendo curso de guia porque a lei exige. Eu preciso ter a formação de guia de turismo. Mas o que a minha proposta de trabalho é carinho e atenção para os meus clientes. A companhia. Sabe essas mulheres que não têm companhia, homens que não têm companhia, ficam viúvas, solteiras, sozinhas, às vezes já estão mais velhos, os filhos não querem estar carregando a mala da mãe, da sogra, aí elas não têm companhia. Eu queria ser essa companhia. E aí eu comecei a estudar, me formei 2 anos, a Lisiara veio trabalhar comigo já operando, porque ela era guia formada, e ali a gente começou a fazer viagens para Beto Carreiro, Gramado, Nova Petrópolis com Café Colonial, essas pequenininhas, Aqualocos, Marina. E aí, para minha surpresa, veio a minha primeira viagem longe. Foz do Iguaçu. Nossa, era 15 horas de viagem. E eu pensei, meu Deus, e agora? Gente, a gente lotou um ônibusão. Fomos para Foz do Iguaçu. E aí a gente fez Curitiba e Morretes. E foi sucesso. E aí a gente fez... Aparecida, um sucesso. A gente faz 2 por ano, gente. A gente vai para Aparecida durante 5 dias, em maio e em novembro. Esse é cartão da Mogi, assim. E eu sou grata, né? Cada um com a sua religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu brinco que eu começo com o axé, com o aroê, com todas, até terminar o amém, né? Amém, amém. Eu vou começando agradecendo a todas as religiões, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito nisso, porque a fé que me fez ser quem eu sou. Eu tenho certeza disso, todos os dias. E quando eu questionava, não era a minha pergunta que ele respondia, era de outra forma que eu recebia. E aí veio a nossa primeira viagem para o Rio de Janeiro. Tem um tempinho ainda, né? Tem. Rio de Janeiro, viagem aérea. Gente, aéreo na Mogi Tour. E eu pensei, eu vou fazer essa viagem aérea. E aí, gente, eu operei a primeira viagem Rio de Janeiro, né? Sucesso, gente, eu me apaixonei. Quem fala mal do Rio de Janeiro é porque não foi com a Mogi Tour. E quando for com a Mogi Tour, é um sucesso. O nosso Rio de Janeiro é maravilhoso. A gente já fez nos nossos 10 anos 13. Eu operei 13, mais que a Diana operou pro Rio de Janeiro. A gente ama muito esse destino. E ele foi o primeiro. Isso, então, foi passando, tá, gente? Eu não contei a historinha de que eu, bem rapidinho, eu saí da garagem de casa. Porque o que aconteceu? Eu comecei a vender turismo, além do Grêmio.
A gente começou a vender esses pacotes. Só que a Era pessoa... tudo tu fazendo, lotando, assim, Isso. na garagem de casa. Na garagem de casa, Foi com essa pra- mesinha. Eu tinha vergonha de tirar foto. Até eu brinco que eu não tenho muita foto da garagem de casa. O Alan disse, mas tu tinha vergonha? Tu foi pra Curitiba não, ali pra Foz do Iguaçu, ainda na garagem de casa. Não, já tinha vindo, tava porque aqui. os clientes não iam comprar de uma empresa que atendia na garagem de casa, com os cachorros acuando, eu de pijama, não. É difícil, né, gente? Mas foi no próximo ano. Eu comecei em agosto, e em novembro eu fiz o primeiro Beto Carreiro que eu vendi na garagem de casa. Tinha feito gramado, Natal Luz, mas eu fiz em novembro um Beto Carreiro para uma família. Foram 35 pessoas. E esse eu vendi na garagem de casa. O pessoal foi lá negociar, assim, com cachorro. A gente tentava trancar, mas era um sobradinho pequenininho, alugado, que hoje, graças a Deus, eu já tenho um imóvel de aluguel e mais o meu imóvel também, porque a gente trabalha muito. Multiplicou o patrimônio. Multipliquei o patrimônio, isso aí. Então, a gente... o cliente começava a ligar, e o cachorro acuando. Não, Alba, não vai dar pra ficar aqui. E aí, comecei a procurar salas para alugar. E aí, me apareceu uma sala aqui na frente desse endereço, nesses escritorinhos de advogado. Cheguei ali, não dava, tinha que passar por um monte de lugar, não deu. Voltei, comecei de novo naqueles Facebook, lá procurar. Apareceu aqui nessa galeria, na sala 3, em cima. Só a partezinha de cima, pra sublocar. Mas não era grande, assim, era só um pedacinho. E aí, eu feliz da vida, eu vinha pra Júlia de Castilhos. E já começamos a publicar novo endereço, né? Uhum. Botamos nos vidros ali, ela nos permitiu colocar em um vidro a propaganda do Grêmio e um de turismo. E embaixo tinha uma imobiliária que alugava direto, aquela coisa toda. Gente, ela me alugou a sala, sublocou. Quando a gente terminou de arrumar tudo, eu tava feliz na minha mesa de escritório. Tudo lindo, tinha um escritório lindo. Eu comecei a escutar um barulho de cadeira lá embaixo arrastando. Eu disse pra ela assim, eu tinha pago 3 meses de calção pra ela e eu tava ali 1 mês, mais ou menos, que nós tínhamos conseguido terminar de arrumar. Ela disse assim, eu desci, vi aquele barulho, disse, o que tá acontecendo? Ela disse, eu tô indo embora. Eu, como assim? Gente, mais uma pergunta pra Deus, né? Pode isso? Não, gente. Não, a vida do empreendedor, do empresário, ela Aí não ela vai disse, reta. eu tô indo embora. Eu disse, tá, mas e eu? Ela, vai na imobiliária e vê como é que vai ficar, ou vem junto comigo. Eu disse pra ela, não pode. Eu te paguei 3 meses de aluguel, eu tô aqui 1 mês. Daí ela falou assim, vai na imobiliária que é melhor. Cheguei aqui, era uma imobiliária. Aqui era imobiliária a alugar. Aí o sonho dessa sala, né, de frente, eles tinham um monte de propaganda da imobiliária aí na frente. E eu cheguei aqui e o Paulo, que inclusive tinha virado meu cliente do jogo, disse pra mim, um gremista, ele disse, eu tinha uma vontade de te dizer, eu viajei 2 vezes contigo, eu tinha vontade de dizer que a Sava estava inadimplente, ela não estava pagando aluguel, ela foi despejada. E eu, gente, despejada junto. Meu Deus, tô desculpabilizada, mas Aí, não, a gente tem que rir, porque Não, tinha que é cômica. aí eu disse, como assim? O que eu faço agora? Ele disse de 2 uma, ou tu segue pagando o aluguel, e a sala é toda tua, ou tu sai junto com ela. E eu, o que eu preciso para alugar a sala toda para mim? Ele disse, precisa de um fiador. Gente, eu não tenho parente, não tenho ninguém. Né? Não, mas Deus não ia me deixar assim. Eu disse, quanto que é o aluguel? Gente, ela tinha me cobrado 700. O aluguel da sala total era R$780. Ela tava num golpe em mim também, né? Mas eu feliz da vida. Pensa! Não, É assustador, né, gente? Gente, isso é verídico. é vida, amiga. Aí eu disse pra ele, não, eu vou atrás disso. Pedi pra um amigo, um amigo de festa, assim, que me conhecia da cidade, assim. E Deus foi lá no coraçãozinho dele e disse, eu confio nessa mulher. E ele veio aqui, ele tinha uma chácara, assinou pra mim e foi de fiador. Ele é de fiador, acho que até hoje nessa sala, depois a gente só fez a troca. E a gente foi para aquela sala todinha nossa nela. Ai, que maravilha. Aí o marketing começou organizado, nós já tinha 1 mesa, 2 mesas, e aí eu senti essa vontade, crescimento, muita gente chegando de ter uma secretária. Só que aí, gente, veio uma pandemia. Contratei a secretária estava comigo 1 ano, nem isso. Veio a pandemia. E aí? Agora eu quero contar essa partezinha bem rapidinho para vocês. Eu venci a pandemia. Como que uma agência de viagens vence a pandemia? Eu vendi trufa,
Eu vendi máscara do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Corinthians, eu trabalho futebol, né? Nossa, era todo mundo com aquelas máscaras do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, na roça, assim. Vendi muita máscara, quando todo mundo já tinha máscara, eu estava desesperada, porque aquele 1 mês que era pra ser a pandemia, já tava em 2 meses. E aí o dinheirinho que eu tinha junto, que era pra comprar um ônibus, eu comi. Paguei conta, paguei aluguel, baixou o aluguel da sala, tentaram reduzir, ajudar aqui e tal. E nós fomos indo, né, Alan? E um dia, na madrugada, eu estava desesperada, gente, porque eu não tinha mais dinheiro, não sabia mais como fazer dinheiro, já fazia Uber, máscara todo mundo já tinha, o que eu ia fazer? E a minha irmã me viu acordar da madrugada e me chamou, e eu disse pra ela, ai, mano, hoje é um dia assim que eu tô desistindo de viver. Ai, gente, eu já lutei tanto, olha tudo que eu já passei, tem que acontecer isso comigo. E ela disse pra mim, mas por isso mesmo, tu é uma lutadora? Pensa alguma coisa, vai no Google, pesquisa. Eu vou fazer cesta de café da manhã. Vou fazer cesta de café da manhã. Acordei de manhã, liguei pra Duda, que era minha secretária, tu vem pra agência, que nós vamos abrir a agência e vamos fazer umas fotos. Eu vou pegar umas coisas e vou fazer umas fotos. Alan, tu faz umas fotos pra nós vamos publicar nos stories e vamos vender. Alan, parceiro. Fui no Safra, comprei umas frutas bonitas, fiz uma cesta de flores e frutas, fiz uma cesta de café da manhã e uma cesta de happy hour, assim. Nada a ver, sabe? Mog Tour, cestas. Mog Tour, cesta. Gente, tem gente que pergunta até hoje se eu tenho cesta. Eu ainda tenho cesta. E ali, gente, era véspera de Dia das Mães, porque a pandemia começou em março, né? Daí passou março, eu venci abril, maio. Véspera de Dia das Mães. E lá a Mog Tour faturou 5 mil reais vendendo cesta pro Dia das Mães. Publicando nos meus stories, na nossa página, assim a gente foi. Aí depois vendemos cesta pro Dia dos Pais, pros namorados, vendemos cesta do Dia dos Pais. E em setembro a gente voltou. Paralelo a isso, eu tinha um amigo em Porto Alegre que vendia coisas do Grêmio, produtos do Grêmio. E ele trouxe um monte de coisa para chegou aqui nela com um carro cheio. E eu montei uma lojinha do Grêmio dentro da Mog Tour. Eu vendia manta, tudo que era coisa. E ali a gente começou a vender as coisas do Grêmio, ganhava comissãozinha, né? Assim eu fui. Do Inter. É do Grêmio e do Inter. Era de Duque, era dos dois. Era verdade. Era uma loja. Eu sou colorada, não, também, eu tô aqui. A lojinha era do Grêmio e do Inter. Verdade, é verdade. E aí a gente montou a lojinha do Grêmio e do Inter e a gente começou a vender para as pessoas, para aniversário, isso aqui. Faturava com aquela lojinha. E aí, 12 de setembro, a gente começou a fazer a nossa primeira viagem. Um sentado de um lado. O casal, né, gente? O casal dormia junto, mas para viajar, exigia criança para... Não, era uma piada também, né? Essa questão. E ali a gente voltou. Setembro, tá, gente? Olha bem. Passou outubro, começamos a trabalhar. Novembro. Início de novembro, eu acordo de manhã, 6 da manhã, dizendo a dona da sala lugar, que era o meu sonho. E nisso a agência estava, então, com seus 5 anos já. Foi 2022. Foi pós-pandemia, né, Alan? Foi, né? Eu acordei com uma mensagem dela dizendo assim, obrigado pela parceria e tal, mas, né, a gente saiu Aí eu mandei no privado. Você saiu da sala, do lugar dela, disse, Mog, a gente ficou pequeno para nós a sala, a gente cresceu e a gente mudou de endereço. E eu disse, aquela sala ali, ó, disse, tá disponível para alugar. Eu, sério? Tu sabe que essa sala é meu sonho? Daí ela, eu queria fazer uma fachada, né? E aí ela disse assim, e um diretor da Marco Polo um dia chegou aqui para me pagar uma viagem, e ele disse assim para mim, bota uma propaganda lá na frente, não tem nada da Mog Tour lá frente. Era só na galeria, na sala 3. Mas a gente não pode botar publicação, né, na calçada, do outro. E aí, meu sonho era essa sala. E ela disse, tá para alugar. E eu disse para ela assim, mas deve ser muito caro. Mas vai ver, né? Enfim, sempre aquele pensamento. Gente, eu aprendi que não dá pra pensar pobre. A gente tem que sempre pensar rico. Amém. Né? Amém. E aí ele disse assim, ela disse, vai ver a sala. Alan, uma sala assim lá na frente. O Alan, não, vamos ver. Chegamos aqui nessa sala. Nossa, gente, 2 andares, a sala maravilhosa. Já fiquei imaginando tudo, assim como é, até imaginava como ela tá hoje, porque no começo a gente ainda não conseguiu ser, a gente ainda era só nós 3, depois a gente contratou, veio mais a Lisandra, que trabalha, mas hoje a gente é 7 funcionários, né?
Hoje já tem uma sala da Mogitour lá em cima, sala da cartinha azul, sabe? Que a gente chama o pessoal para dar cartinha azul. Como é que é a cartinha azul? Cartinha azul é quando tá assim, quase na... Daí eu vou ganhar cartinha azul, vem pra minha sala. Daí, né, sabe? E aí, eu olhei a sala e quando eu pedi o valor, era só 300% mais caro que a sala que eu tava pagando. Na 3. Gente, é muito investimento. E o Alan olhou pra mim e disse, mas se tu tava com medo, por que tu chamou? Né? Porque é aí que eu digo, sempre tem uma pessoa, né, um anjinho da guarda ali. E ele disse, só essa fachada vai vender o que tu quer tá colocando o nome, às vezes, em outdoor. Eu sempre falo pra ele, ai, vamos botar o nome da Mogitour aqui, ali, outdoor, isso aqui. Olha o outdoor que tu tem aqui na frente. Na Júlio? Na Júlio. Só quem passar na frente vai pagar o aluguel. Gente, a gente está aqui completando 5 anos dessa sala, praticamente. Eu nunca tive dificuldade, nunca atrasei um dia do boleto do meu aluguel. Né, minha financeira? Eu amo contar essa historinha e a Mogitour tá aí. E esse ano, então, fazendo 10 anos de Mogitour, dia 2, realizando um grande sonho. Mogitour, viagens internacionais. Já estamos, então, fazendo todo o Brasil, mais de 13 pacotes aéreos a nível Brasil ano. Fizemos toda a região a nível rodoviário. Fizemos o jogo do Grêmio. Eu estava lá, quarta, quinta, sofrendo lá, né? Sofri aquele jogo horrível lá. Estávamos lá há praticamente 5 anos, né? Fora que isso, eu não contei todos os tropeços que eu passei, né? De vida pessoal, assim. A vida pessoal não para de acontecer. Não para de acontecer. Quando resolveu empreender a vida pessoal. Mas tinha um casamento, né? Tomou um golpe do casamento. Mas também Deus colocou um anjo na minha vida, que é o Valdo hoje. Oi, Valdo! Tá sempre aí, me ajudando, né? Não trabalha aqui na empresa. Já esteve aqui, ficou com a gente 2 anos, porque na minha cabeça ele tinha que estar aqui comigo. Tá errado, gente. Muito errado. Na minha concepção, não foi como eu imaginava. Eu imaginava, quando eu conheci o Valdo, logo um ano que a gente se conhecia, eu disse, não, tu tem que trabalhar na empresa, tu tem que estar lá comigo, tu tem que me ajudar. Mas não era o perfil dele. Ele é um ótimo profissional, tem um ótimo salário, gosta do que ele faz. Por que que eu fui colocar ele aqui dentro? Porque aí a gente levava todos os nossos probleminha, né, Valdo? Lá, nem se olhava. Quer mandar? Quer isso? Quer aquilo? Né? Uma coisa toda. São posições diferentes, né? Um momento diferente. E hoje ele voltou, já faz 1 ano e meio, então ele voltou para a empresa e ele adora o trabalho, como eu disse, e consegue também conciliar, porque quando ele voltou, ele já falou na empresa, olha, isso aqui a gente tem uma agência de viagens, a pessoa que eu estou, ela tem essa agência e eu tenho que tocar um negócio com ela. Então, às vezes, a gente consegue dar uma viajada junto. Vamos para a nossa primeira viagem internacional, a gente embarca 26 de setembro para o Peru. Estamos num grupo de 12 pessoas e eu e o Valdo vamos juntos também. Guiamos essa rodovia de Turino. E mais, assim, falando um pouquinho só sobre as pessoas que chegam sempre na vida da gente, né? Que são sempre Deus vai dando a resposta. Então, logo que acabou a pandemia, que eu venci, fui pagando o salário, a minha secretária também, que eu tenho ela no meu coração, mas ela também teve uma oportunidade, hoje ela é empreendedora, ela é diretora da Cindy Lojas lá de São Borja, e ela diz, chorando comigo, que ela aprendeu muito comigo, que eu tornei ela essa empreendedora. Só que ela me disse, eu vou buscar essa oportunidade, e ela foi embora. E aí eu me vi sem secretária, mas Deus já tinha preparado, né, a minha amiga, minha comadre, Maritinha, que tá aí, gente, ela é bombril, sabe? Eu brinco com ela. Até ontem ela disse assim, eu tenho que vir, eu mandei uma carinha daquela assim pra ela, dela, que carinha de sem vergonha, né? Eu disse, é que quando tu tá junto, tu segura, né? Eu sempre tem essas pessoas, né? Então, as pessoas que chegaram, todas estão aqui. O Alan, 10 anos, a Lisa, 5, a Lisa tá depois de ti, um pouquinho, uns 4 juntos, 5 anos. E aí a gente tem a Adri e a Rúbia, são vendedoras, secretárias também, que apoiam, né, dão um suporte. A Marta é secretária, financeiro, coordenadora de escola, que a gente hoje já atende, a gente está para 2026
com média de 80 passeios escolares e 25 escolas que a gente está atendendo em Caxias do Sul. Uma responsabilidade enorme, todas com total transparência junto com os pais, porque o que a gente prima aqui na Mogitour é isso, a verdade, a transparência, o carinho, a atenção, a companhia e o custo-benefício. Porque eu sempre me coloco na cadeira do comprador. Lá da MCM hidropneumático, sabe? Eu podia pagar uma coisinha por mês, pouquinho, para poder realizar os meus sonhos. Assim como foi para comprar meu primeiro ninho, que eu sou gremista, mas era vermelho, gente. Hoje eu acho que eu não tenho mais carro vermelho. O primeiro carrinho que eu pude ter era um carrinho vermelho. E foi difícil para mim pagar. Então eu sei que às vezes muitas pessoas, eu tenho vó de família que faz uma viagem aérea todo mês. Nossa. Ela é diarista. E ela ganha às vezes 150, às vezes 250, e eles mandam uns Pix, porque a gente aqui parcela no Pix, né? Lança uma viagem, só as internacionais, que é só no cartão, né? Ou o dinheiro. Mas as viagens nossas, que a gente opera até nível Brasil aéreo, João Pessoa, Porto Galinhas, a gente parcela fixa, parcela no Pix. Todo mês tu vai mandando Pix. Só que essa diarista, ela me manda, às vezes todo dia, né, nega? R$30, R$50, R$100, mas fazem 5 anos que ela viaja comigo e faz uma viagem aérea por ano. Por quê? Porque ela se organizou e botou na mente dela, eu vou realizar o sonho de viajar. E a Mog vai me ajudar, né? E a Mog pôde ajudar ela. E a gente realiza muitos sonhos. A gente tem muitas pessoas que chegam aqui. E quando a gente vai anunciar algumas viagens, eu sento na cadeira do computador. Mas isso aí ficou muito alto, acho que não vai dar. E aí eu vou lá na cadeira do vendedor. Não, mas tu pode, tu vai conseguir. E então, para vender o aéreo internacional, eu tive que fazer um cursinho nela. Porque sai da coisa do 999, vocês entenderam? Porque quando passa por 1.000, 2.000, 3.000, eu já me familiarizei, até 3.000 vai, que eram os pacotes aéreos nível nacional. Só que uma viagem Peru, 15.000. Agora a gente tá aí lançando esse mês, ainda fiquem ligados, Punta Cana para abril do ano que vem. E agosto vem Circuito Europa com a Mogitour. Então já estamos aí trabalhando. Gente, estou muito feliz e digo para vocês, estou sempre me buscando, sempre estudando, lendo coisas. As ideias saem da onde? Saem da gente. E eu sempre tenho aquele dom assim muito de imaginar uma coisa, né? Às vezes a gente diz assim, e muda às vezes um pouquinho o roteiro aqui, muda ali. Mas eu digo para vocês, às vezes tem gente que diz assim, Mog, esse mesmo roteiro, mas com valor menor, eu viajei, mas não é igual viajar com você. Daí eu sempre digo, o que o meu concorrente faz para vender por esse valor, eu não sei. E nem como ele faz. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês e como eu faço, eu sei o valor do meu produto. Então, essa é um pouquinho da Mogitour Viagens e Turismo, que continua, nunca vou perder minha essência do meu grêmio. Já fiz viagens com 11 ônibus. Vocês devem ter visto um quadro ali em cima, que tinha 448 pessoas, 448 gremistas. Mas a fase do meu Grêmio, né, não deu aquela minha sorte de ficar mantendo, né? E aí deu uma baixadinha. Mas hoje eu sou conselheira lá no Grêmio, sou gremista nata e digo para todas as pessoas, sou Grêmio, não tem como fugir disso. Mas eu amo os colorados, os grenados, os juventudes. Todo mundo compra, né? Eu amo toda a galera, porque todos aqui compram turismo e vão ser sempre todos bem atendidos, né? Olha, então é um prazer. Essa entrevista eu gostaria de pedir para vocês se levantarem junto comigo. Parabéns pelos 10 anos. Muito obrigada. Esses 10 anos eu tive meu netinho, que tem 4 anos, e ele fez até a trend. Se vocês verem na minha parte, tem aquela trend. Se vocês quiserem vir comprar, vem. Tem um café. Vem, minha avó tá precisando. Tu assistiu a Xuranice? Era muito lindo. Então, eu amo fazer essas entrevistas e eu confesso que eu estava repensando no projeto. Mas histórias como a tua inspira todos nós. Vale a pena estar aqui numa manhã de sábado.
Vale a pena ouvir mulheres e homens e mulheres como vocês, que fazem acontecer e que mostram pra gente que existem caminhos alternativos para se manter de pé e que os dias difíceis também passam. Passam. Já choramos muito, né, Martinha? Eles passam. E tá aqui 10 anos. Como a gente vai pagar? Como a gente vai fazer? Como vai ser? Deus proverá. Deus proverá. Dinheirinho veio pra mim. Eunice, dinheirinho, é lindo, dinheirinho, é lindo. Todos os dias pela manhã. O universo me manda os clientes, o dinheirinho veio pra mim. Sempre deu, gente. Sempre deu. E sempre vai dar, porque quero fazer aí 20 anos, 25 anos e quero estar com 80 anos guiando aqui ainda. Amém. Eu fiz, em dezembro, eu realizei um sonho, né? Porque como eu já contei a historinha que eu não tinha nem o dinheiro para me mudar para Caxias, então vocês imaginam que na minha cidade a gente trabalhava muito, mas a gente vivia assim, meio apertadinho, né? Mas a gente viveu. Eu agradeço minha mãe sempre por nunca ter me deixado desistir. Minha mãe é uma pessoa sempre muito guerreira. Hoje ela também é uma empreendedora, mas ela, assim, foi uma história que, sabe? A gente tem historinhas assim, a gente fazia o bolinho só com a farinha e a água, que não tinha nem açúcar. Daí a gente passava uma chiminha de uva pra ficar docinho, né? Mas a gente venceu tudo, a gente aprende tudo isso com a minha mãe. E aí vocês sabem que tudo que a gente vai conquistando, sabe? Hoje eu tenho uma filha formada, concursada, tenho meu neto, meu genro, os meus amigos, meus clientes. Os clientes muito se tornam amigos, os funcionários que eu vejo o orgulho deles trabalhar aqui comigo. Então, estarmos juntos assim... até quem não sabe como é, né, Valdo? Às vezes o Valdo chegou e o Valdo não sabia como ser um empreendedor, eu também não sabia, gente. Às vezes, pra mim, me vestir assim, a gente meio que se perde, né? Mas, porque é da gente, é de mim, gente, aquela vontade, sabe, de vestir a camiseta, de trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar junto. Embora eu preciso pensar, porque o empreendedor ele tem que ter tempo de pensar, né? O tempo de descanso, ele é importante. Ele é importante. E eu aprendi isso também. Porque os primeiros 5 anos da Mogitour, gente, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu era o guia, eu era o financeiro, eu era tudo, né, Alan? Não tinha vida própria. Só que aí eu aprendi também que hoje eu tenho os funcionários e eles podem trabalhar e eu posso curtir o marido, posso curtir meu apartamento, posso curtir meu neto. Então, 4 anos que tem meu neto, eu coloquei esse propósito e também deu certo. Não precisou eu estar lá toda hora fazendo as viagens. Hoje a gente está com 2 viagens. Uma lá em Jaguarão, Fena Doce, Pelotas, e outra lá em Gramado. E a Mog está aqui com vocês, multiplicando negócios. Legal, né? Muito bom. Gente, dá vontade de ficar te ouvindo, Mog, um dia inteiro. Porque eu tenho certeza que nesses 10 anos e uma vida de histórias, tem muito mais do que esses 40 minutos que a gente ouviu aqui e com vontade de ficar ouvindo mais. E para você que não estava aqui hoje, mas que está nos acompanhando nessa gravação, multiplique essa mensagem, passe adiante para todo multiplicador que você conhece. E veja junto, vamos lá, nós duas juntos? Até o próximo Multiplicação de Negócios!